Psicologia da Faculdade Pragos de Betim. Vou apresentar um trabalho de conclusão de curso de Psicologia para obtenção do título de psicólogo. Meu título é Saúde Mental em Moisés e Monoteísmo. Vou ficar lá de cá para passar os dados. Saúde Mental em Moisés e Monoteísmo. Ficou a forma de apresentação. Não é F5 aí. Isso. Saúde Mental em Moisés e Monoteísmo. E meu subtítulo: Pontos que promovem saúde ou causam sofrimento mental na obra Moisés e Monoteísmo. Meu problema de pesquisa é o que é saudável e o que não é para a sociedade, o retorno recalcado em Moisés e Monoteísmo. Então, Freud, na sua obra Moisés e Monoteísmo, ele vai pontuar a existência de dois Moisés. O primeiro Moisés, que é o fundador do monoteísmo, depois empresta seu nome no segundo, que é o gênio de Jetro. Ele mostra a diferença dos dois, um Moisés mais amoroso, mais tranquilo, e o primeiro é um mais severo ali, mais incisivo, com relação à imposição da religiosidade, por exemplo, que é o monoteísmo. Esse Moisés, ele é egípcio, segundo Freud. Freud mostrou através da etimologia do nome e outros detalhes, e que ele era um discípulo ali de Akenaten, que era um faraó egípcio, que durou muito pouco tempo seu reinado. O Egito era politeísta, e esse Akenaten implantou o monoteísmo no Egito, né? E durou muito pouco tempo após sua morte. Moisés era o discípulo, queria dar continuidade. Ele não conseguiu, porque segundo o faraó que se colocou no lugar de Akenaten, ele derrubou essa religiosidade, né? Então, Moisés acaba não conseguindo continuar essa liderança dele ali no Egito e se torna o líder do povo judeu ali, muito bem recebido por esse povo, porque o povo judeu estava acostumado já com essas repressões, sempre teve mais condição de suportar a imposição da religião. Esse conceito que é tão recalcado, Freud vai mostrar o que significa na obra Totem Tabu. Ele mostra como que a construção da sociedade ali, que era constituída em pequenas hordas, onde tinha o pai da horda, que era o líder supremo, que praticava inclusive incesto, tinha ali dominado todas as mulheres. Quando um de seus filhos tentava ali ter autoridade, ter direito sobre alguma mulher, ele era expulso da horda ou castrado. Esses irmãos, esses irmãos, né, que são filhos do pai da horda, se reúnem em certo momento da história e resolvem matar e comer cru o pai da horda. Eles comiam ele cru porque eles imaginavam que eles obteriam poder ali do pai, parte do poder do pai, né? Com isso, eles resolveram um certo problema, né, que é essa imposição que tinham sobre eles. Eles instituem ali regras sociais entre eles, para destituem, no caso, o incesto. O incesto, então, se torna um tabu até os dias atuais, né? E se torna um tabu até os dias atuais. Eles fazem, então, regras sociais, né, entre eles, e ali nasce a sociedade, para eles conseguirem ter os direitos por igual, etc. Só que surge um novo problema a partir daí, que é a culpa, porque mataram o pai da horda. E a partir dessa culpa do assassinato do pai da horda é que nasce a religião. Porque, como eles sentem culpados por isso, eles sentem então a necessidade de um novo pai, né? Um novo líder. Eles instituem ali o animal totêmico como símbolo desse pai, adoram e cuidam desse animal durante o ano inteiro. Em determinada época do ano, eles matam e comem também esse animal, e relembrando ter essa vitória sobre o pai. Isso aí é um retorno recalcado que já acontece lá em Totem Tabu mesmo. Freud vai mostrar esse retorno recalcado acontecendo também em Moisés, sendo aceito pelo seu povo como líder. E eles, inclusive, Freud vai mostrar que eles matam o seu líder, que é Moisés, também, e como aconteceu com o pai da horda. Em Jesus acontece a mesma coisa, né? Esse retorno recalcado acontece em Jesus, e ele é aceito pelo seu povo como líder, como Deus encarnado no Filho, né, pelo seu povo. Resolve o problema da culpa aí nesse momento, tomando sobre si a responsabilidade por sua própria morte. E esse retorno recalcado ele acontece, então, como a gente mostrou, ele acontece que ele passa de geração em geração através do consciente coletivo, segundo Freud. E aí, como ele passou de Moisés, depois em Jesus, 2000 anos depois também nós, a gente, através de pesquisas, a gente vê que acontece o retorno recalcado nos dias atuais. Por exemplo, como é o nascimento da religião. A necessidade religiosa nos dias atuais, essa religião
nos dias atuais. Essa necessidade do pai hoje, então, é a religião. E aí a gente vai mostrar a justificativa. A relação da psicanálise e a religião em Moisés e o monoteísmo nos permite entender como algo sem fundamento científico, sem provas alguma de sua efetividade, pode perdurar e se fortalecer cada vez mais na sociedade, trazendo saúde ou sofrimento mental. Né? Então, o Freud mostrou muito bem, muito bacana, como que surge essa necessidade religiosa, como nasce essa religião. Porém, a gente sabe que a religião, a sua prática atual, enquanto prática religiosa, ela não tem fundamento científico, não é metodológico. Né? Mas, então, como que isso pode ter tanta importância para o ser humano e ter tanta, assim, perdurar durante tanto tempo? Através dessa necessidade de retorno do pai, do retorno do recalcado. O objetivo geral é relacionar as descobertas freudianas em Moisés e monoteísmo com a saúde mental da sociedade dos religiosos monoteístas. O objetivo específico é entender psicanaliticamente como surge a necessidade religiosa, que é explicado em Tom Tabu. Analisar se o retorno recalcado da religião, apontado na obra Moisés e monoteístas, tem grande influência na saúde mental daqueles que praticam a religião, e argumentar quais os pontos que promovem saúde ou sofrimento mental para os religiosos, baseado em Moisés e monoteísmo. Né? Então, assim, a gente, através de outros teóricos, a gente mostrou que a religião ela pode trazer sofrimento. Quando ela é muito dura, muito severa, ela coloca sobre o ego, sobre o indivíduo, exigências insuportáveis para ele. Então, essa pressão sobre o ego vai causar aí um adoecimento, um enfraquecimento dele. Né? E saúde, quando é possível conseguir administrar bem e ter um equilíbrio com relação a essa exigência da religião e a exigência do próprio ser humano enquanto pulsão, enquanto ser humano. Metodologia. Foi utilizado o método de pesquisa descritivo com a finalidade de mostrar se há prejuízos mentais para a sociedade na obra Moisés e o monoteísmo, partindo de uma revisão bibliográfica composta pelos principais autores da área. O título foi Saúde Mental em Moisés e Monoteísmo, como se promove saúde ou causa sofrimento mental para a sociedade em Moisés e Monoteísmo, problema de pesquisa, a justificativa, os objetivos gerais e específicos, metodologia, considerações finais, referências. As considerações finais a gente mostrou e já falou como as religiões têm início em nossa história, as implicaturas das religiões monoteístas sobre seus praticantes, reflexão sobre como os processos religiosos se instauram e o porquê, eventualmente, instaurar a religião pode levar ao sofrimento psíquico por parte dos praticantes. A doutrina, por demais exigente, parece ser o fator principal para a ocorrência de tais sofrimentos. Foi apontado o sentimento exageradamente religioso como uma espécie de neurose na qual o indivíduo demasiado religioso se insere e pratica incondicionalmente, mesmo observando-se o pesar e o sofrer, ora por parte das imposições, ora devido ao próprio deixar de vivenciar determinadas experiências. Por fim, o trabalho do psicólogo torna-se fundamental mediar também essa religiosidade a partir de perspectivas que observem aspectos de sofrimento ou saúde para o indivíduo. O psicólogo, no trabalho do psicólogo em si, nessa trama religiosa, é necessário que ele entenda que o Estado é laico, é necessário que entenda que a prática religiosa ela é um direito de todos, né? Então ele não vai trabalhar em combate à religião nenhuma. Vai trabalhar, mas ele pode ser trabalhar em pontos específicos de sofrimento daquele indivíduo. Pode ter sido causado por essa pressão demasiado religiosa sobre ele. Em um set psicanalítico, por exemplo, quando o sujeito ele tem, acontece a transferência com o terapeuta, o superego é construído ali na relação com o pai e a mãe, segundo Freud. Então, quando essa transferência acontece, o terapeuta e o cliente coloca o terapeuta no lugar de pai, coloca-se então também no lugar de superego. Em determinado momento, esse terapeuta vai estar no lugar do superego, ele pode então, nessa função, estar diminuindo, reduzindo ali esse sofrimento e essa pressão que o superego colocou sobre o ego do indivíduo, aliviando ali o seu sofrimento mental. É isso. Suas referências, só para dar uma olhadinha. Flávio Aparecida de Almeida, pegando as questões da religiosidade atual ali, Freud, Tom Tabu e Moisés e monoteísmo. E peguei também o código de ética profissional. É isso.
Bom, primeiro, te parabenizar pela ousadia, né? Você foi bastante ousado em retomar um texto do Freud, que é um texto difícil, né? É um texto onde o Freud discute, são textos onde o Freud discute a visão dele para o fundamento da civilização, né? Então são textos aí onde os psicanalistas mais renomados se debruçam sobre eles e encontram muita dificuldade para fazer essa discussão, né? E talvez isso justifique alguns, né, só fazendo alguns contrapontos aqui, de algo que não ficou claro na sua apresentação, né? Primeiro, eu senti falta de mais dois textos fundamentais que não tem como se discutir o surgimento da civilização na visão freudiana sem que você recorresse lá no final ao mal-estar na civilização, né? Isso aí foi uma falha sua aí como psicanalista, né? De tratar essa questão do totem tabu e do Moisés monoteísmo sem recorrer ao avanço que o Freud faz para questões já muito mais, né, assim, contemporâneas para se discutir esse mal-estar já no mal-estar da civilização, né? Então talvez fosse interessante depois você retomar o seu trabalho, que eu tenho certeza que você vai querer aprofundar suas pesquisas aí, lendo um pouquinho do mal-estar e lendo um pouquinho também de outro texto que a gente até trabalhou na disciplina desse mês, que é a de 1908, que é a doença nervosa moral sexual civilizada e doença nervosa moderna. Eu acho que são dois textos que iam te atender muito bem para os seus objetivos, que pelo menos na sua apresentação não ficou claro se você chegou a atingi-los, né? Você diz aqui você faz uma construção bacana sobre a religião, a gente nota que mudou, muito pouco mudou, do que sustentou o início da civilização, que foi a culpa para hoje, né? A religião, na visão psicanalítica, ela é baseada numa culpa, né? Se não tem culpa, não tem religião, a religião não se sustenta, principalmente o cristianismo, né? É um discurso que foca na culpa, né? Ele tomou sobre si as nossas dores, né? Foi por mim, foi por você. Então, é uma mobilização de culpa, né? Se você tira a culpa, você não tem fiel, né? Porque é preciso manter a congregação ali, ela está fundada na culpa do pai que foi morto, né? Você fala que o retorno do recalcado ele veio vindo aí, mataram o pai, mataram Moisés, mataram Jesus, e sabe-se mais quem vai ser morto para que o recalcado possa ir retornando, né? E aí, quando você fala de identificar os prejuízos mentais causados por esse retorno recalcado, você não aponta quais são esses prejuízos mentais, mas eu questiono se o prejuízo mental não é o próprio retorno recalcado, né? Primeiro, eu não sei se você chegou a essa conclusão, mas eu, pela sua apresentação, consigo concluir isso, né? Que o prejuízo mental aí é o próprio retorno recalcado, porque ele, de alguma forma, é necessário para manter a civilização, para a gente não cair na batalha, para a gente não ter que matar o pai de novo, né? A gente faz essa operação de uma forma mais civilizada, recorrendo aí ao adoecimento mental. A gente adoece, desenvolve, né, transtorno mental e tudo, baseado no retorno recalcado, no ideal, em algo que de alguma forma mobiliza essa culpa e nos exige que pulsionalmente a gente se condene, né, para que minimamente a gente exista como civilização. Não sei se eu fui bem aí nas colocações, se você conseguiu entender o tempo. E o que você tem a dizer sobre isso? Foi dito aí. Realmente eu concordo plenamente e tive essa dificuldade de fazer esse fechamento mesmo aí nesse sentido, nesse ponto de vista. Mas realmente esse sofrimento ele é necessário justamente para manter a ordem social e o sofrimento de fato é o retorno recalcado. Então acho que se você não pôs isso no seu trabalho, volte, reescreva e coloque que você conclui que o prejuízo mental é o próprio retorno recalcado que impõe.
Freud vai dizer lá no texto que você não usou, que é a doença nervosa moderna, a civilização repousa sobre a supressão da pulsão. Né? A civilização só existe porque a gente se reprime, a gente recalca. Né? Mais uma vez ou outra, ela vai escapar. E ela escapa pelo sintoma e pelo adoecimento.